É uma história incrível que quando eu acabei, fiquei até triste de ter acabado, queria que não acabasse nunca. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês quais foram os melhores livros que eu li em 2021. Na verdade, só durante o segundo semestre de 2021, porque já tem um outro vídeo onde eu falo os meus livros favoritos do primeiro. E aí agora eu vim aqui falar os do segundo, eu sempre faço assim dividido pra não ficar um vídeo muito grande. E também porque às vezes se eu for falar de um livro que eu li no começo do ano passado, agora eu já vou ter esquecido, não vai ser a mesma coisa, né? E são livros que eu favoritei. Às vezes tem algum livro que eu achei muito bom, mas que eu acabei não favoritando, né? Acabou não entrando no meu coração. E também tem alguns livros que pode ser que não sejam tão bons assim, só que eles são muito especiais pra mim, então eu acabo favoritando. Mas antes de começar, não se esquece de já se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o like agora no começo do vídeo, ativar o sininho de notificações e compartilhar com quem você acha que vai gostar, que assim você ajuda muito na divulgação e crescimento do canal. Se quiser me apoiar mais também, você pode fazer parte do clube de membros. Você apoia no Catarse e recebe diversas recompensas, tem sorteio, tem live, tem um monte de coisa. E eu também tenho um clube de leitura com o David, do canal Check-in Literário, em que a gente lê livros da editora Antofágica. Em fevereiro a gente vai ler 1984 e tá rolando o sorteio desse livro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro sorteio e também pro nosso grupo no Telegram. E eu falando aqui no vídeo às vezes pode ficar muita informação, então entra no canal de notificações do Telegram. O link vai estar na descrição do vídeo e também vai estar passando aí na tela. Por lá eu mando todas as novidades, livros em promoção, sorteio. E já aproveita pra me seguir nas outras redes sociais também. Tem o Instagram, que é @estantecósmica, e o Scooby, que é @maiaramiranda. Por lá a gente acaba ficando mais próximo. Se for fazer qualquer compra, não esquece de fazer usando meus links de afiliado, que estão na descrição também. Desse jeito você me ajuda muito. E claro, antes de comprar, não esquece de usar o Cuponomia, que é um site e um aplicativo que mostra pra gente os cupons de desconto disponíveis em mais de 2.000 lojas. Pesquisa lá o nome da loja, que ele vai mostrar todas as ofertas e as regras pra gente poder aplicar. E ele também tem um sistema de cashback, que ele devolver pra gente uma porcentagem do dinheiro que a gente gasta. O aplicativo de celular é muito mais acessível e eu vou deixar aqui na descrição o link pra caso vocês queiram saber mais. E se inscrevendo por esse link você já ganha os R$5. Agora vamos começar. E o primeiro livro que eu favoritei em julho foi justamente o melhor livro que eu li ano passado, Kindred, da Octavia Butler. É um livro que mistura dois dos meus gêneros literários favoritos, romance histórico e ficção científica. A história se passa nos anos 70 nos Estados Unidos. A protagonista acabou de se casar e vai mudar para um apartamento novo, mas do nada ela começa a ficar meio zonza e some. Ela acaba viajando no tempo e vai parar no século XIX, numa época muito perigosa para uma pessoa negra. Depois ela volta, mas essas viagens passam a ser recorrentes e ao longo da história a gente descobre o que faz ela ir, o que faz ela voltar, por que ela tem que fazer essas viagens, né? Qual que é esse laço de sangue do livro. E é muito incrível, a experiência de leitura desse livro é sensacional. Eu tava lendo querendo comentar sobre ele com todo mundo. A ambientação é muito bem feita e os personagens muito bem construídos. Conforme os personagens vai indo e voltando pro passado, ela acaba tendo esse choque de realidade, porque conforme ela fica no século XIX, ela vai se acostumando com as condições desumanas lá. Mesmo ela tendo consciência de quanto tudo aquilo é errado, ela acaba se tornando habituada àquele cotidiano. E isso faz a gente refletir muito. Esse livro é cheio de reflexões e críticas, e ele é perfeito, tanto o jeito como ele é escrito, a história e a temática que ele aborda. Por isso que se tornou um dos meus favoritos e eu acho que é um dos melhores livros que eu já li na vida. O segundo livro que eu favoritei, eu tô indo pela ordem que eu li, sabe? Não pelo mais favorito até o menos favorito. Esse aqui eu favoritei em julho também, que foi Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Eu li ele durante o vlog da Maratona Literária de Inverno e eu até chorei naquele vlog lendo esse livro. Se tornou um dos meus favoritos dessa autora, que é uma das minhas autoras favoritas. E aqui a gente tem uma narrativa alternada entre passado, quando os protagonistas, o casal, se conheceu, e no futuro, quando esse casal tá passando por uma crise e eles estão prestes a pedir divórcio. E eles se conhecem de um jeito super bizarro. A protagonista chega no apartamento do noivo pra fazer uma surpresa pra ele, e ela ouve, assim, pela porta, descobre que ele tá traindo ela, e no corredor tá o namorado da amante do noivo dela. Não sei se deu pra entender, ficou meio confusa a explicação, mas lendo a gente entende. Eles se conhecem desse jeito sendo traídos, mas aí eles começam a conversar e tal. E aí quando a gente acompanha esses capítulos que são no passado, dá aquele quentinho no coração de ver esse casal, e eles parecem bem feitos um pro outro. Mas aí quando a gente vai pros capítulos que é no presente, que é quando eles estão quase se separando, a gente começa a chorar, porque como que um casal que era tão perfeito tá ruindo? Mas aí ao longo da leitura a gente entende todos os motivos, todos os problemas que eles têm, e a gente começa a torcer muito por eles. Não é um livro com grandes revelações, reviravoltas, assim, que nem normalmente tem nos livros da Colleen Hoover. Ele é mais um livro, assim, sobre amor, e ele tem essa carga de drama, as discussões dos personagens, ai, é tudo muito profundo. E eu chorei lendo, sabe? Então foi um dos meus livros favoritos. E depois desse eu favoritei As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov, um
livro de ficção científica e também de romance policial. A história se passa muitos anos no futuro e a ambientação é muito interessante, porque a Terra tá passando por inúmeros problemas sociais e ecológicos. Os humanos têm muita aversão aos robôs, porque os robôs meio que estão roubando os cargos deles, assim, no trabalho. E também existe algumas pessoas que são humanos, mas que nasceram em outros planetas. E meio que nenhum desses três grupos se gosta nessa história. O protagonista é um policial e ele foi encarregado de investigar um crime que aparentemente não tem solução. E o parceiro que foi designado pra ele foi um robô. Então, ao mesmo tempo que tem esse mistério, que a gente fica criando mil teorias, desconfiando de algumas pessoas, a gente também acompanha esse processo do protagonista perder o preconceito com robôs e até criar uma certa relação de amizade com o parceiro dele. Trouxe muitas reflexões sobre a condição do nosso planeta e também sobre a relação entre as pessoas e o preconceito, né? Porque a gente vê a evolução do protagonista. Então foi um livro que eu amei demais ter lido. Eu amei a resolução do crime. A minha ambientação é muito incrível. Amei os personagens, mas confesso que amei muito mais o robô do que o humano. E por isso se tornou um dos meus favoritos. Outro livro que eu favoritei foi A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Bradley. Esse livro aqui, nossa, muito bom. É uma ficção histórica mais voltada mais pro público infanto-juvenil. A protagonista tem 10 anos e ela nasceu com o pé torto. Então ela sofre muito por conta da mãe dela. A mãe dela bate nela, explora ela, não deixa ela sair de casa. Realmente trata ela muito mal, fala coisas terríveis pra ela. Nossa, dá uma raiva dessa mãe. Mas é essa garota que cuida da casa e cuida do irmão mais novo dela. E se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, como onde eles moram tá sofrendo ameaça de ataque de bomba, avisam na escola do irmão dela que as crianças vão pegar um trem pra ir pra um lugar assim mais afastado, uma cidade assim, bem calma e pacata. E aí ela decide fugir, porque ela já tá de saco cheio desse tratamento terrível da mãe dela. E aí nesse dia que o trem vai sair, ela pega ela, o irmão dela, e eles vão pra esse trem. E quando eles chegam lá nessa outra cidade, eles vão ser acolhidos por uma moça que também tem inúmeros problemas com ela mesma. Ela na real não queria nenhuma criança. Só que a protagonista e o irmão dela já estão acostumados com tão pouco, que mesmo o tratamento dessa moça que não queria criança já tá sendo muito melhor pra eles do que o tratamento que eles recebiam da mãe. A partir daí eles vão começar a desenvolver uma amizade, né, as crianças e essa moça. A protagonista ela tinha muitos traumas por conta das coisas que a mãe dela falava pra ela, mas ela vai começar a entender que ela é merecedora de afeto. Não é porque ela tem pé torto que ela é incapaz ou que ela é burra. E a moça que acolheu eles por conta da relação com essas crianças também vai se sentindo melhor. E é uma história linda da amizade entre essas pessoas, da evolução delas, principalmente da protagonista. O jeito que é narrado também, que é em primeira pessoa no ponto de vista da menina, é muito tocante. É um livro que faz a gente chorar, mas ao mesmo tempo deixa a gente com o coração quentinho. Outro livro que eu favoritei ano passado, que nossa, como eu chorei lendo esse, foi também em vlog de leitura, Harry Potter e as Relíquias da Morte, da Britney Spears, que é o último livro da série. Aqui a gente tem todo o fechamento da história. Já começa assim, tiro, porrada e bomba, porque já tava tudo dando errado desde os anteriores. Nossa, eu fiquei com o coração na mão o tempo inteiro lendo esse livro, que eu acho que todo mundo sabe a sinopse, mas conta a história do Harry Potter, que é um menino que cresceu com humanos, mas descobriu que era bruxo. Então ele foi pra uma escola de magia e bruxaria, e lá ele fez amizades muito importantes, conheceu pessoas muito boas pra vida dele, descobriu mais sobre o passado dele e sobre o futuro, porque ele é uma criança que meio que é o escolhido pra lutar ali com o Lorde das Trevas, com o Bruxo do Mal. São 7 livros, né? Esse aqui é o 7º. Os primeiros é uma coisa mais introdutória, assim, quando eles são jovens, né? Com 11 anos e tal. E a partir do 4º é só ladeira abaixo, só dor e sofrimento. Nesse daqui eles têm 17 e é a jornada final deles, assim, pro confronto final, pra gente ver se vai acabar tudo bem ou tudo mal. E é muito bom, é um dos melhores da série esse daqui. Eu amo tudo que acontece, todos os personagens e as coisas criativas que existem nesse mundo de bruxos. A cada livro tem coisas novas pra gente descobrir. E o jeito que tudo termina é muito bom. O jeito que esse livro me fez sofrer também, nossa. Mas mesmo tendo me feito sofrer tanto, eu já sinto falta. Sério, gente, quem ainda não leu, dá uma chance pra essa série. Outro livro que eu favoritei ano passado foi Peter Pan, do J.M. Barrie, que é supostamente um livro infantil, mas eu não daria pra criança ler isso aqui não. Tem umas coisas bem problemáticas aqui. É que a gente tem aquela história clássica, sabe, que a gente já conhece, de 3 irmãos que conhecem o Peter Pan, que é um menino que não cresce, e vão pra Terra do Nunca. Esse livro, ele fala muito de morte, e ele também mostra, assim, como que as mulheres só servem pra limpar a casa, pra fazer o almoço, sei lá, pra cuidar das crianças, sabe? Por isso que eu não acho que seria uma boa leitura pra uma criança realmente, a não ser que seja acompanhada de um adulto e que o adulto vá orientando. Mas ler esse livro foi tão bom, porque ele é narrado assim de um jeito tão poético, tão bonito. Eu tava acompanhando pelo audiobook que tem no YouTube e aí era como se eu estivesse assim nas nuvens, na própria Terra do Nunca, porque tava tão bom ouvir, se tornou um livro aconchegante pra mim, sabe? Aquele livro conforto. Essa história também fez muita parte da minha infância, eu assistia muito esse filme quando eu era criança, então foi um livro que foi muito especial de ser lido, sabe? Por isso que eu favoritei.
Aí outro que eu favoritei foi o livro da Malala, voltada para o público infanto-juvenil, Minha História em Defesa dos Direitos das Meninas, que eu já comentei aqui em alguns vídeos do canal. Nesse livro, a Malala conta pra gente de quando ela sofreu um ataque do Talibã, se passa quando ela era pré-adolescente. Ela sempre foi muito ativista e sempre lutou pelos direitos das pessoas. E aí, quando o país dela, que é o Paquistão, começou a sofrer ameaças do Talibã, ela continuou lutando pelo direito de estudar, e aí acabou que ela levou um tiro no rosto do Talibã. Então aqui na história ela conta sobre isso que aconteceu. A gente conhece a história dela, que dá voz às pessoas que precisam ser ouvidas, que inclusive é a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. E ao mesmo tempo a gente também aprende muito sobre esse outro país, outra religião, que é uma cultura totalmente diferente da nossa. E por isso foi muito bom ter lido esse livro. Tudo que a Malala faz e fala é lindo, é inspirador. Outro livro favorito, esse daqui, nossa, bom demais, que eu também li em vlog, Duna, do Frank Herbert, que é um livro clássico de ficção científica, que tem uma mistura de tramas políticas, econômicas, religiosas e ecológicas. É super complexo de explicar, mas é um livro grandioso. Se passa muitos anos no futuro, onde o universo é governado por um império feudal, onde tem um imperador e várias casas nobres que governam os planetas. De início a gente acompanha a casa nobre dos Atreides, que eles governam um planeta, só que vão se mudar para um outro, que é esse daqui, Arrakis, que é apelidado de Duna porque ele é desértico. Só que é um planeta muito atrativo economicamente, porque é só nele que existe uma especiaria, uma espécie de droga que é muito importante pro universo. A leitura é muito imersiva. Quando eu tava lendo ali, quando eu parava a leitura, eu nem lembrava mais onde eu tava. A ambientação e os hábitos dos personagens é muito bom, porque a partir disso a gente consegue entender a cultura desse povo de Arrakis. Por exemplo, um cara cuspiu na mesa do outro, e aí a gente fica pensando que foi uma atitude super desrespeitosa, só que na verdade isso demonstra extremo respeito, porque ele tá oferecendo água do corpo dele, e água é uma coisa extremamente rara aqui nesse planeta. Então a história também é muito interessante porque aborda essa questão ecológica, e o autor foi um dos primeiros a trazer isso pro mundo da ficção, da literatura. E eu vou repetir aqui que é um livro perfeito e é completo, e sério, quem ainda não leu, leia, por favor. O próximo livro que eu favoritei depois de Duna também foi de ficção científica. Esse aqui é de distopia, Nós, do Zamyatin. É a primeira distopia, influenciou diversos outros autores e livros, como 1984 e Admirável Mundo Novo. Esse livro é uma crítica ao regime totalitário, inclusive por causa desse livro, o autor até entrou em várias tretas com o próprio Stalin. Aqui tem o Estado Único, e cada cidadão, que é identificado por um número, faz tudo pensando no coletivo, tem que ser tudo ordenado. As pessoas têm hora pra levantar, hora pra sair de casa, hora pra trabalhar, hora pra ter um lazer próprio, hora pra tudo mesmo. As pessoas não têm mais o livre-arbítrio e nem liberdade de expressão, mas por conta disso existe a paz, todas as pessoas são felizes, não tem nada de errado. E então o Estado Único decide construir um foguete pra contatar vidas alienígenas e contar pra eles o segredo da felicidade absoluta. E aí os cidadãos são incentivados a escrever poemas e relatos e diários sobre como a vida é perfeita no Estado Único. E aí o engenheiro que tá trabalhando na construção desse foguete decide escrever o próprio relato e coloca o nome desse relato de Nós, que é esse próprio livro. Então o livro é como se fosse um diário, assim, em primeira pessoa desse engenheiro, em que ele vai relatando como que é a vida dele no Estado Único, até que ele conhece uma mulher misteriosa, que faz ele desenvolver duas doenças, imaginação e alma, e aí ele começa a contestar o sistema. É uma história incrível, muito inteligente. Eu amei demais o final, que é super inesperado. Amei a narrativa também, porque o personagem, como ele é matemático, ele tenta explicar tudo com uma lei matemática. Foi uma leitura incrível, me fez refletir muito. Bom demais ter lido isso, e por isso foi um dos meus favoritos. Estamos quase acabando. Esses livros aqui que eu vou falar agora eu li em dezembro. Esse daqui, além de eu ter favoritado, eu ainda achei que foi a melhor HQ e o melhor livro nacional que eu li ano passado, que é Arlindo, da Ilustralu. Outro que eu chorei muito quando eu tava lendo, e foi em vlog. Uma história que se passa nos anos 2000, em que a gente tem o protagonista, que é um adolescente chamado Arlindo. Então a gente acompanha a vida dele na escola, com os amigos, com o crush. Fala bastante de amizade, de se aceitar e também da gente encontrar apoio em outras pessoas. As referências que tem na história são muito legais, porque se passa nos anos 2000, né? E também tem muita representatividade, né? Se passa lá no Rio Grande do Norte. O Arlindo é um personagem gay e todos os amigos dele são do Vale também. E essa foi a temática ali que me fez chorar, porque o pai dele é super homofóbico, é uma pessoa muito babaca. Então, apesar do Arlindo ele já ter se aceitado, é nessa história que ele cria coragem pra enfrentar o pai dele, pra se assumir assim. Então tem ele lutando pra ser quem ele é, e indo atrás dos sonhos dele. A mãe dele, a irmã dele, nossa, todos os personagens aqui são muito incríveis e tem uns diálogos muito reflexivos que a gente precisa ler, sabe? É muito lindo, muito lindo. Juro, depois que eu terminei, virei assim, maior panfletadora de Arlindo. Favoritei também Honor of, de A1, que é um manhwa. O personagem principal é esse cara aqui, ele criou uma startup com algumas amigas. E aliás, a relação que ele tem com essas amigas é muito fofa e muito legal, porque cada uma é doida de um jeito diferente. E como nenhuma delas se dá muito bem socialmente, é ele que tem que apresentar para uma empresa o jogo que eles criaram como estratégia de marketing. E nessa apresentação vai dar tudo errado, mas vai dar tudo certo no final. Tem cenas hot, é uma história para maiores de 18. Quando eu acabei, fiquei
até triste de ter acabado, porque eu queria que não acabasse nunca. É uma história muito boa, assim, pra sair de ressaca literária. Muito divertido, muito lindo, muito engraçado, muito fofo, muito... Ai, perfeito. Enfim, não sei muito como me expressar, só que eu amei demais, sabe? Por isso virou favorito. E o último livro que eu favoritei ano passado foi Nosferatu, do Joe Hill, que é um livro de terror fantástico, cara. Aqui a protagonista, ela ganha uma bicicleta quando ela era criança, e essa bicicleta é um objeto especial que faz com que ela consiga cortar o que separa o mundo real do mundo da imaginação. Então ela tem um dom, né? Com essa bicicleta ela consegue encontrar qualquer coisa perdida. Ela acaba conhecendo algumas outras pessoas que também têm objetos fantásticos assim. E uma dessas pessoas não é uma pessoa muito boa, é o Charles Manx, que ele tem um carro bem antigo e bem bonito, assim, bem chique, e a placa do carro é Nosferatu. E esse carro é o objeto mágico dele, que faz ele conseguir chegar até a Terra do Natal, onde é Natal o tempo inteiro, é tudo divertido, tudo lindo, maravilhoso. E ele leva várias criancinhas pra lá todo ano, pra ele poder sugar a vida das crianças. E cabe à protagonista, com a bicicleta dela, enfrentar esse cara. Só que, claro, não quando ela é criança, né? O livro é dividido em partes. Começa quando ela é criança pra gente entender tudo o que aconteceu, como foi ela descobrir que tinha esse dom de encontrar coisas, mas a aventura se passa quando ela é adulta. E nossa, que aventura louca que tem nesse livro aqui. O que o Joe Hill inventou é muito criativo, muito incrível, porque ele fala justamente sobre o poder que a gente tem dentro da nossa cabeça, como a gente consegue criar inúmeras coisas com a nossa imaginação. Tem muita coisa pesada, mas ao mesmo tempo tem muita coisa engraçada. Algumas coisas me incomodaram durante a leitura, tem algumas descrições que são gordofóbicas, e por isso eu não acho que seja um livro 5 estrelas mesmo, mas com certeza é um livro que se tornou um dos meus favoritos, sabe? Tá no meu coração. É como se o próprio livro fosse o objeto mágico dele, que faz a gente ultrapassar o mundo real e chegar no mundo da imaginação do autor. Esses foram os 12 livros que eu favoritei durante o segundo semestre de 2021. Me contem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês favoritaram ano passado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.